Eu me lembro de uma pequena experiência que eu tive em um período da minha vida que eu era muito exigente comigo mesmo, muito exigente com meu coração, muito cobrador de mim mesmo. Parece que uma parte da minha comunhão, uma parte do meu acesso a Deus, uma parte da minha santidade estava ligada a quanto o esforçado eu era, a quanto eu fazia tudo certo. E aqui não há nenhum desestímulo para você não fazer o que é certo, nem você se esforçar, tá? Não há nenhum desestímulo. O estímulo é ser perfeito, o estímulo é ser santo, o estímulo é amar. E um dia eu acordei pela manhã, me sentindo cobrado, me sentindo pesado, e ajoelhei um pouquinho, e disse, aí comecei a apresentar uma oração na presença de Deus, e minha oração era de lamento, era de murmúrio, e eu comecei a dizer assim, Senhor, eu não sou esse homem que o Senhor espera, né? Eu não tenho tido esse amor tão dedicado, né? Eu não tenho todo esse serviço que o Senhor espera de mim, aguarda de mim. E comecei a me lamuriar, e comecei a me sentir mal, e comecei a me sentir indigno, me sentir incapaz na presença do Senhor. E ali no meio daquela oração, irmãos, sem pedir licença do meu coração, do meu espírito, o Espírito Santo entrou e me trouxe uma outra oração. Ele disse, não é essa oração, eu vou te dar a oração correta. E o Espírito Santo me falou uma palavra naquele dia, eu nunca esqueci. São aquelas histórias, aquelas experiências que ficam guardadinhas, né? Como numa caixinha de promessa ali, você nunca esquece delas. E o Espírito Santo me deu uma palavra. Ele disse, eu não te amo por aquilo que você é. Eu te amo por aquilo que eu mesmo fiz por você. Você vale a minha vida. Você vale o meu sangue. Você vale a minha carne. Então não te amo pelo que você é. Eu te amo porque você vale a minha própria vida. Imagine você, quanto valeria alguém a qual você deu a vida por ele? Ele valeria muito para você. Então essa é a base do amor de Deus. Não em que nós o tenhamos amado, mas que Ele nos amou primeiro. Essa briga durou um tempo na minha cabeça, né? Era uma cobrança interior, né? Mas aos poucos, a vida com Deus, o conhecimento de Deus, a graça de Deus, foi tirando isso. Não desista. Se teu coração te engana, Paulo disse, se nosso coração nos engana, maior é Deus. Não são os seus sentimentos, irmãos. Não são as suas emoções. E nem sequer as coisas que você faz, que determina o quanto Deus vai amar você. O quanto Deus vai cuidar de você. O quanto Deus vai santificar você. Mas é a sua atitude interior, a sua disposição interior. É como você se inclina na presença dEle. É isso que Deus olha. Deus olha o coração quebrantado e contrito. Deus olha a disposição. Deus nem olha a força. Deus nem olha a capacidade. Deus nem olha a habilidade, a sua performance. Deus vai olhar o coração. O homem, como ele falou para Samuel, olha o exterior, mas eu olho o coração. Então não desanimes, não permita que essas demandas, essas cobranças, tire de você nessa manhã o desejo de andar com Deus, o desejo de entrar na presença de Deus, de ser livre. Deixa eu contar mais só uma história, me estender, aí Bruno vem aqui.
Nós viemos do mundo, nós fomos escravos do diabo, nós compactuamos das suas coisas, nós fomos influenciados por ele. Ele nos marcou com a sua injustiça, nos marcou com a sua rebeldia, nos manchou, maculou aquilo que era de Deus, destruiu, maculou, manchou, prendeu, escravizou, fez tudo o que ele queria conosco. E aí vem alguém mais forte do que ele, mais poderoso do que ele, capaz de destruir as suas obras, e nos arranca desse lugar, nos tira desse lugar. Mas ele não desiste, ele não desiste, ele vai dizer, eu ainda estou agarrando você aqui, eu ainda estou prendendo você por uma perna, eu ainda estou prendendo você por um dedo, ou por um braço, você não está livre completamente, você não foi tão liberto totalmente, você não é tão puro completamente. Nunca somos para o diabo, nunca somos para o diabo. Se fazemos a coisa certa, ele nos chama de orgulhoso, presunçoso. E se não fazemos, ele nos chama de desamorosos, que não amamos. E eu cheguei na casa de Deus, e eu sabia que eu tinha sido liberto, que havia liberdade. As labaredas do inferno estavam ainda lambendo aqui as pernas, mas eu já não estava mais lá. Eu já tinha pulado fora desse caldeirão. O Senhor tinha me arrancado de lá. Mas o diabo disse, cuidado, cuidado. Você não é tão livre, não. Tem umas coisas aí em você. Olha a sua vida pregressa, olha a sua história, olha as maldades que você cometeu. Você nunca vai poder ser esse santo que o Senhor espera, que o Senhor deseja. Isso é uma grande insinuação de Satanás no coração, principalmente dos novos, de que você não pode ser santo, de que você não pode ser livre, que você não pode adorar em plenitude, que você não pode saltar, que você não pode gritar, que você não pode pular na presença de Deus. E toda vez que eu reunia com os santos, na alegria da congregação, na alegria das festas, o diabo dizia, cuidado, cuidado, olha para trás, cuidado, cuidado com a aproximação, cuidado ao se aproximar de uma moça, cuidado ao se aproximar de uma senhora, olha como você foi impuro, olha como você foi imoral, olha como você se sujou. E eu dizia, eu tinha que lutar, eu tinha que dizer, não, Satanás, eu não tenho parte com você mais não, fica para trás. Eu estou de boa consciência, eu experimentei uma obra, eu fui recebido na igreja, no corpo de Cristo, eu experimentei a libertação, eu ando na luz, eu abri minha história, minha vida, não há trevas nelas, há fraqueza, ainda não há tanto aperfeiçoamento, mas não há mais trevas. E eu dizia, não, Satanás, você não vai tolir a minha liberdade, os meus afetos, o meu amor pelos irmãos, pelas irmãs, os ternos afetos, a pureza, a doçura. Nunca deixei Satanás guiar a minha expressão no meio dos irmãos. Eu tenho amado os irmãos, eu tenho amado as irmãs, eu me congratulo com as irmãs, eu me congratulo com as crianças, eu dou meus ósculos santos. Quem me conhece sabe que eu gosto de abraçar, que eu gosto de beijar, que eu gosto de demonstrar os afetos do Senhor, e ninguém vai me tirar isso, porque eu fui livre. Eu fui livre do pecado, eu sei quem eu era, e eu sei quem eu sou agora. E eu ficar amarrado com Satanás, ele ficar me tolindo, ele disse, você não pode pular tanto, você não pode se alegrar tanto, você não pode ter sua própria dança na presença do Senhor. Eu disse, não, Satanás, sai para lá, sai para lá, sai para lá, chega.
Me lembro que uma vez eu ia entrando ali no grupo caseiro, estou me estendendo, né? Eu ia entrando ali no grupo caseiro, quando eu botei meu pé na porta, no portão da casa do Gilberto, tinha uma reunião lá, que era nosso encontro, isso no início. O diabo não desiste. O diabo não desiste. Não há nada que você faça que vai ter a aprovação dele. Mas nós temos agora a recepção do nosso Senhor, a aprovação do nosso Senhor. Aquele que abriu a porta para nós, aquele que nos convidou, aquele que nos chamou para estar com Ele. Eu botei o pé no portão e o diabo, ou foi o diabo ou foi o secretário dele, ou algum representante, um embaixador. A gente nunca sabe quem é a coisa ruim. E ele disse: ei, não entre. Você não pode entrar aí. Essas pessoas aí, elas são santas. Olha para você. Olha o que você foi. Você não entende. Não é assim tão fácil ser santo. Não é assim tão fácil viver entre os santos. Não é assim de uma hora para outra. Você não pode estar entre os santos. E eu disse: não, Satanás, não. Enquanto eles não me expulsarem daqui, enquanto eles não desistirem de mim, né, Edna? Enquanto eles me amarem, me abraçarem, eu permaneço no meio deles. Eles são a casa do Senhor, eles são a igreja do Senhor. A expressão do Senhor está na vida deles. E se eu tiver que cair, Satanás, eu caio aqui no meio deles. Mas você não vai ditar o que eu vou fazer da minha vida. Então, queridos, confie, vença, lute, sobrepuje. Pedro diz, acho que é Pedro, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então, dá um coice na má consciência, dá um coice na justiça própria, dá um coice na cobrança, nas exigências, dá um coice na timidez. Há muitos tímidos entre nós, que se sentem presos, que não querem se libertar completamente, que têm vergonha de se expressar entre seus irmãos. Quem te exigiu isso? Que você não tem que ter liberdade na presença do Senhor, que você não pode ser livre. Se você realmente foi liberto pelo Senhor, se você foi chamado pelo Senhor, e se você foi colocado no corpo de Cristo. Amém? Você já passou alguma coisa semelhante ao que eu passei? Já viveu uma experiência assim? E aquele que é bom, aquele que é amoroso, aquele que nos vê na nossa fraqueza, na nossa contrição, no nosso quebrantamento, na nossa humildade e na nossa humilhação, é quem vai nos levar vitoriosos até o final, livres de tropeçar até o final. Amém.